Olá, minha gente querida, meus amigos, minhas amigas, sejam todos abraçados por mim nesta manhã de domingo. Pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no tudo, é valente, bate na gente. Ei, tempo de criança, né, que a gente brincava assim, né? Mas hoje eu sou um gaúcho paranaense, nasci hoje, nasci não, mas eu não nasci na Pampa Gaúcha, né? Eu sou um paulista paranaense também. Nasci na Pampa Azulada da minha terra, sou peão, estampa de índio campeiro que foi criado em Japão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão, e de dobrar boi bravo a pialo nos dias de marcação. Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim, vou contar pra vocês, porque gaúcho é exagerado, gente. Uso um tirador de pardo arrastando no capim. Tirador é um couro que eles põem assim na perna, assim, sabe? E ele vai para baixo para lidar com gado, né? Eu uso uma bombacha larga com feitio de melhor pano. Olha pra você ver agora, ó. Eu um 30 ao correr na perna com pau e meio de cano. É um fuzil, né? Não pode ser um revólver comum, né? Um 38, um 44 com tiro, que tem um cano mais ou menos assim, né? Mas gaúcho gosta de cantar muito. Eu comparo o gaúcho, gente, como o texano no Texas, sabe? São um povo rompante mesmo, né? Muita tradição, muitas batalhas, né? Enquanto que nós paranaenses os paulistas ainda foram umas coisas meio perdidos. Mas é assim mesmo, o povo brasileiro é um povo bom, começa lá desde o Rio Grande do Norte e bater no Rio Grande do Sul. Do Iapoque ao Chuí, o povo brasileiro é bom, muito bom mesmo. É um pouco, mas quando resolve também, rapaz, vou falar uma coisa pra você, viu? Exemplo disso é a FEB, que lutou nas montanhas da Itália, conquistando Monte Castelo e mais alguns morros lá que conseguiram, né? Porque nós brasileiros estamos acostumados a subir morro, descer serra, é isso aí, né? É mineiro, é paraibano, é gaúcho, é catarinense, enfim. Perdemos muitas pessoas boas, né? Que infelizmente perderam a vida na batalha, né? Inclusive eu tenho um parente meu, já muito morto, já há muitos anos, né? Morreu lá. E morreu justamente em 1945. Morreu. E não sei se a família nossa recebeu o corpo aqui no Brasil, né? Não foi possível, né? Era um primo da minha mãe, se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Ou era um tio dela, um negócio assim, sabe? Mas vamos voltar ao normal, que o normal é ver um Brasil cheio de notícias numa segunda-feira, dia 23 de fevereiro. O mês de fevereiro já está indo também, já vem março, gente, já vem política. Vai começar então as movimentações já estão bastante aceleradas, né? Mas do final de março em diante, daí você começa a ver quem é quem. Certo? Mas enquanto isso também aconteceu ontem no México um confronto lá dos militares ou polícia do México lá com o cartel lá de Jalisco, né? Do maior traficante do mundo, gente. E aonde ele perdeu a vida. Felizmente, né? E mais alguns também que deixaram de existir com o CPF cancelado. E rapaz, a represália foi grande, porque daí, olha, quando a gente pensa que aqui no Rio de Janeiro acontece esse tipo de coisa, na Bahia, no Nordeste, enfim, né, no Ceará, e acontece alguma coisa com algum líder traficante, eles vêm, queima ônibus, queima carro, enfim. Só que lá, rapaz, o negócio foi elevado mais no grau acima, mas muito acima mesmo. Só que isso num futuro que não está tão longe, o Brasil também está caminhando para esse lado aí, né? De se consolidar
como um país também de narcos, né? Porque do jeito que está indo aí, muitas vezes a justiça fazendo vista grossa para isso, os nossos mandatários também pouco estão querendo mexer nesse pequeno sistema que hoje exerce já um domínio muito grande, né, dentro do país, né, e é onde leva muitas autoridades a se intimidarem e não querer mexer com isso para não causar muito mal. Enquanto isso cresce, porque não existe uma barreira, não existe a lei, não alcança essas pessoas para prender ou para de alguma forma tirar de circulação, né? Isso, e dar proteção para quem merece, que é o povo que trabalha, é o povo que vive, o povo de bem, né? E no México, infelizmente, o México está tomado, né, pelo narcotráfico, né? E infelizmente tem uma presidenta que também, eu não sei se ela é intimidada ou faz parte disso tudo também, não sabe, né? Eu sei que os americanos reclamam muito dela e querem ajudar, mas ela não aceita, porque ela é uma esquerdista e o governo americano hoje é direita, né? Então, não sei o que vai acontecer. Eu espero que em algum momento o México, o povo mexicano, né, que está por aqui, eleja um outro tipo de presidente lá que combata com bastante contundência mesmo o narcotráfico e inclusive o narcoterrorismo também, né, que existe lá dentro já. Porque é um país que hoje tem uma economia baseada talvez até em drogas, né? É isso aí. E bem no calcanhar dos americanos, né? Que também sofrem, né? O povo americano morrendo por causa de droga. E quando chega então um presidente como o Trump e quer combater isso aí, encontra muita resistência, tanto do lado até de americanos mesmo, e também, infelizmente, de um país, né? De um país. E também com muita conivência de outro país também, que sempre foi muito amigo dos americanos, que é o Canadá, também, que tem uma treta aí rolando. Mas vamos falar agora um pouco, gente, do Brasil, do que está acontecendo aqui, quanto à pré-candidatura do nosso amigo Flávio, né, que está aí consolidando-se, né, com o apoio do Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, né, no qual nós estamos aí já de eu mesmo, por exemplo, eu tenho pouca alcance, mas o que eu posso fazer pelo Flávio, eu vou fazer, vou votar no Flávio, vou votar mais uma vez. Eu já não preciso votar, mas eu ainda acredito que o Flávio vai resolver muitos problemas que existem dentro do nosso país, com a sua capacidade de enxergar as coisas, a capacidade de se envolver também com as pessoas de bem, né, com respeito, com carinho. E eu acho que então isso vai apaziguar um pouco essa polarização que está acontecendo dentro do nosso país entre a direita e entre a esquerda, né? Que nada mais é do que isso aí serve de sustentação para esses políticos vagabundos, entendeu? Falar que existe a esquerda e existe a direita. Não existe. O povo brasileiro é um só, certo? Um pensa do jeito, outro pensa do outro, o outro pensa no meio, enfim. Então esse negócio de cair como se fôssemos torcida de futebol, isso não existe. Nós temos que ver quem é melhor para o Brasil, quem tem mais compromisso com o povo brasileiro, né? Comprometimento, certo? E com a economia, porque se a economia anda bem, o povo também anda bem, desde que seja direcionado para o povo uma renda per capita melhor, assistência social, segurança, educação, enfim, tudo, né? E é possível isso acontecer desde que o nosso próximo presidente tenha esse comprometimento e essa visão
porque o que nós estamos vendo hoje, que esse governo Lula nada mais é do que um governo que não tá, nem, ele não quer saber de nada, ele quer saber de se reeleger de novo, novamente, como se fosse um ditador também já, porque o cara já vai pela quarta vez querer ser presidente do Brasil, inclusive essa quarta possibilidade dele ser o presidente, a Constituição não dá esse direito a ele, mas enfim, que hoje a nossa Constituição já foi rasgada não sei quantas vezes pelo nosso querido Supremo Tribunal Federal, né? E não poderá ser diferente no momento que eles quiserem fazer isso de novo, vai acontecer. Bom, e daí eu vejo então a treta também que está existindo entre a própria direita nossa, que está sempre se degladiando, e isso dando bastante conteúdo para a esquerda ficar criticando e tirando proveito de toda essa desunião que existe na direita, certo? Porque eu nunca vi uma ala política ser tão divergente entre si do que eu estou vendo agora no nosso lado político, que é o lado direito, que fala aí, o bolsonarismo, né? Mas bolsonarismo travestido de direita permitida, de centrão, esse tipo de coisa, sabe? Gente que é oportunista, né? Gente que é zonhudo, né? Muito vaidoso, né? Cheio de poder, querendo ser poderoso também, ultrapassando até os poderes de quem? Do Jair Messias Bolsonaro, que é o grande capital político hoje que existe na direita, se chama Jair Messias Bolsonaro. E ele passou essa bandeira para Flávio Bolsonaro, o nosso amigo Flávio Bolsonaro. Dei uma pausa, gente, chegou gente aqui, eu tive que parar um pouquinho. E quando isso acontece, sempre eu perco o fio da meada. Mas eu vou tentar não perder. Vou pedir também para você, aproveitando esse intervalinho, se você não é inscrito nesse canal, gente, se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu joinha. É importante que você deixe seu joinha para o YouTube entender que tem relevância esse vídeo e ele vai mandar para mais longe o negócio aí, sabe? E comentar também, sabe? Eu vejo poucos comentários nos meus vídeos, eu gostaria que tivesse mais comentários. Apesar de eu ter poucos seguidores, né? Mas deveria ter um pouco. Isso não quer dizer nada, porque eu estou vendo que muita gente não está prestando atenção. E também no meu outro canal também, Política com Humor. Também é um canal novo que eu abri ele, né? Já por segurança, porque a gente vai falar muito de política e em algum momento a gente pode cometer algum deslize aí, YouTube vier e cortar. Então eu estava falando sobre a divergência que existe entre nós mesmos aqui, né? E sempre deixando um espaço muito bom, né? Pro PT principalmente, né? Que é a esquerda, hoje é o PT. Vir e tirar proveito de todas essas coisas, né? E a gente fica triste porque são pessoas importantíssimas que deveriam estar hoje já falando o nome do Flávio Bolsonaro, que é o que se fala muito assim, nós que estamos mais no centro da política do Flávio, a gente sente a falta então da dona Michele, esposa do Jair Messias Bolsonaro, e do Nicolas também, e de outras pessoas, né? Como pessoas que são youtuber, influenciador, jornalista, revista, não falar o nome do Flávio Bolsonaro, criando assim uma certa intriga entre nós mesmos, né? E a esquerda vai tirar proveito sempre disso aqui. E eles sempre estão dando muita como que se diz até assim, tá dando muita chance para nós criticarmos eles e tentar elevar mais ainda o nome do nosso Flávio Bolsonaro, né? Porque a esquerda vive errando, que o Lula, quando abre a boca só para falar merda, certo? E a gente não está tirando proveito disso. Enquanto isso, em vez de tirar proveito disso, essas pessoas que são influenciadores, são políticos, são esposa do presidente Bolsonaro, não estão tudo quieto e falando de uma direita permitida talvez, né? Porque estão descontentezinho, estão fazendo mimimi. E enquanto isso, nós estamos perdendo um tempo precioso, porque nós já estamos em campanha eleitoral e faz muito tempo.
certo? Mas eu não vejo isso, eu sou um simples eleitor aqui, uma pessoa que tem aqui um pequeno canal também, que fala, que vem aqui, eu fico vendido, eu não sei o que eu quero mais. Né? Porque quando eu vejo um deputado como o Nicolas, que tem uma visibilidade no país já, é a dona Michele, que é a esposa do Bolsonaro, né? Ficar tudo quieto, e junto com eles mais uma galera de influenciadores, de políticos também, né? Não fala o nome da pessoa, do candidato. Eu acho estranho a mulher do Bolsonaro, a Michele, não está falando a mesma língua do esposo dela, do marido dela. Ou isso é uma tática, porque a gente não sabe. Nós estamos indecisos, nós estamos, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, né? Vê essa reunião aí do Nicolas com o Bolsonaro também. Continua do mesmo jeito, os caras meteram o pau. O que será que está acontecendo? Será que a arrogância, a soberba dessa gente, a vaidade está falando mais alto? E todos eles sabem que se não for com o Flávio, eles não têm chance. O Nicolas até tem, porque tem muito voto. E ele sabe da onde que ele veio, ele sabe de onde que ele veio e de quem ele se beneficiou. Só que ele esqueceu. Um cara que tem uma oportunidade na vida muito grande, porque ele é um jovem ainda, de muita capacidade, mas hoje ele está sendo soberbo, arrogante. Não só ele, como outros políticos também, que estão da mesma ala que ele está seguindo hoje. Certo? Não é por aí a coisa. Nós precisamos primeiro ganhar a eleição do Lula, rapaz. Vocês. Depois vocês começam a se decidir de que lado vocês estão. Vocês saem do PL, vai pro PC não sei da onde, vai pra puta que pariu também, e pronto. Mas agora não. Desculpa até falar essa palavrona aí, mas eles merecem isso aqui, sabe? Tem hora que eu assisto muito o Kim Paim, certo? Eu vejo o Kim Paim sempre um cara assim, eu fico trocando as orelhas com o Kim Paim sempre, sabe? Porque eu gosto dele também, né? Ele é um cara muito estudioso, muito crítico, e ele enxerga esse tipo de coisa, vem e fala, eu não quero acreditar, mas eu estou vendo com os meus olhos, eu estou vendo o que está acontecendo. Porque eu não acredito, eu não quero acreditar também, que a mulher do Bolsonaro está falando contra ele, ou não está falando nada, está com raivinha, ou eu não sei o que está acontecendo. Podia pelo menos explicar para o povo. Pô, gente, nós não podemos fazer isso tudo abertamente. É o que eu quero acreditar até. Eu fico imaginando isso, sabe? Porque enquanto não chegar aquele momento que esse rapaz, do Nicolas, vier e falar, não, eu estou com o Flávio Bolsonaro, e começar a falar o nome do Flávio, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei. E o povo fica na dúvida. E você não pode falar. Porque essas pessoas influenciam outras pessoas. Essas pessoas influenciam. E como é difícil que nós vamos ver, lutar agora, essa batalha é uma batalha decisiva na vida de todos nós da direita, de todo brasileiro. Não só o brasileiro de direita, mas o brasileiro da esquerda também. Agora, quando você tem um grande partido, com grandes políticos dentro dele, com um líder, né, incontestável, que se chama Jair Messias Bolsonaro, falando, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e vocês fazendo beicinho, o que vocês querem ganhar mais do que vocês já são? Enquanto isso, a esquerda, o Lula, o PT, está confortável fazendo tudo que faz. Eles não têm esse problema de ficar discutindo entre eles mesmo. É tudo de mãozinha dada, belezinha. E nós estamos aqui discutindo o candidato que o Bolsonaro escolheu, que é o filho dele, que é um cara que tem capacidade, está provado que tem capacidade. Agora a dona Michele está com inveja, ou será que está acontecendo? O Nicolas também está doendinho, está doendo.
Você quer ser o grande líder já no jeito que você é. Você já conquistou o Brasil? Cara, você não conquistou bosta nenhuma. Você só vai ser um grande cara quando você pelo menos agir como o Tarcísio de Freitas agiu. Ele agiu com honra, com dignidade, com personalidade de político, de homem. Ele sabe de onde ele cresceu, de onde que ele veio. E quem deu toda essa oportunidade, sendo até cogitado para ser o presidente da República. Só que não é o momento dele. Como não é o teu, Nicolas. Não. E você vai se queimar nessa uma. Certo? Porque esse capital político do Bolsonaro, você não vai tirar nunca, cara. Você não vai ter essa força. Nunca. Porque você está meio termo com ele. Eu sei que você também, por necessidade, você vai querer ficar com ele nesse mandato agora, nessa próxima eleição. Mas se você não se comportar direito, piazão, você vai morrer no ninho. Você vai ser um estranho sem nome. Vai ter nome talvez no teu estado. Só. Sendo que você podia ser um futuro presidente da República, porque capacidade você tem. Mas você ainda não consolidou a tua personalidade de um grande político mesmo. Você não incorporou isso para você ainda. É como o Kim Paim fala mesmo, ele chama vocês de criança, porque vocês agem como criança mesmo. Certo? Porque quando eu vejo divergência dentro da própria família do Bolsonaro, isso me deixa triste, viu? Porque eu achava que todos falavam a mesma língua. Não precisa pensar igual, mas falar a mesma língua em prol de um objetivo, que é eleger o nosso presidente da República, o nosso Flávio Bolsonaro. Então, portanto, a dona Michele também está pisando na bola. Como estava também o pastor Cila Malafaia. Como estão muitas pessoas, influenciadores, grandes políticos, partido, o próprio presidente do PL, esse Valdemar da Costa Neto. Pô, o Bolsonaro fala uma coisa, essas pessoas falam outra, ou não falam nada, ficam quietinhos. Por quê? Quer pirulito? Dormir, né? Vocês cresçam e apareçam. É isso aí. E largue de soberba e de arrogância, certo? E da vaidade de vocês também, que está altíssima. É isso aí. Forte abraço, eu volto mais tarde fazer mais outro vídeo, inclusive a respeito disso mesmo. Porque a minha tolerância está começando a zerar quanto a essa candidatura que vocês não estão querendo apoiar, que é a do meu amigo Flávio Bolsonaro. E muita gente no Brasil está vendo isso aí, porque isso está tornando vergonhoso, certo? Isso é um prato cheio para Globo, para Bandeirante, para escambau dessa mídia marrom aí, essa divergência que está havendo entre nós mesmos aqui, certo? Que isso aí não vai levar nós a lugar nenhum. Se nós não se unirmos, nós estamos lascados, porque o Brasil está desunido, tá? É isso aí.